Olá, gente. Vamos falar hoje sobre o caso Antônio Carlos Ferreira, fazer aqui uma reconstituição do, do que aconteceu com o vigia noturno, que teve um filho com uma alien súcubo na cidade de Mirassol. Este é o caso ufológico de contato sexual mais célebre, depois do de Antônio Vilas Boas. O Ferreira foi sequestrado pela primeira vez na madrugada de 28 de junho de 1979, véspera de São Pedro, em Mirassol. Mirassol, que é uma cidade industrial do noroeste paulista, a 17 quilômetros de São José do Rio Preto e a 560 quilômetros de São Paulo. Ele fica numa altitude de 570 metros, tem uma população de 30 mil habitantes. E Mirassol contava aí com mais de 150 indústrias e já era a maior produtora de móveis do Brasil. Ocupava o 49º lugar em ordem de desenvolvimento dos 3.971 municípios brasileiros. O Ferreira, ele tinha 21 anos de idade na época. Era um rapaz humilde, recatado, tímido e semi-analfabeto. Sabia apenas assinar o nome por ter frequentado o Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização, que era aí um órgão do governo militar. E ele não via televisão, não lia jornais, revistas, e só uma vez, uns 3 anos antes, havia assistido a um filme de ficção científica sobre discos voadores. Naquela manhã de quinta-feira, por volta das 5:30 da manhã, ao chegar do trabalho dele como vigia noturno na construção das futuras instalações da indústria Transmóveis Fafá, localizado na Avenida 3, quase ao lado de sua casa. Quando ele chegou em casa, o Antônio Carlos, que era normalmente muito alegre, descontraído, ele passou taciturno pela sua mãe, a dona Guaraçai, e não disse nada, recusou o café, tomou um banho e foi direto para a cama. Claro que a dona Guaraçai estranhou o comportamento do seu filho e foi até o quarto dele e perguntou se ele queria um copo de leite. Ao que ouviu uma resposta aí um tanto dissonante, o Ferreira falou: "Estou tão contente hoje, mas tão contente." Meio abobalhado, com o olhar perdido no teto, o Antônio Carlos foi narrando para sua mãe o que tinha sido levado para bordo de um disco voador por 3 homenzinhos de roupa brilhante, caixinha no peito e tubos ligados nos capacetes. Dona Goraçai, atônita, chamou pelo vizinho, o senhor Alonso, para que ouvisse também aquele disparate. Ambos chegaram a uma conclusão, que Antônio tinha sido atacado por 3 assaltantes, já que as obras tinham muito material acumulado na obra e o mais provável é que alguém teria entrado lá para roubar o material. Aí lá pelas 8 da manhã, a dona Guaraçai foi até a casa do investigador policial, o José Zanovelo Neto, o Zezo, e bastante nervosa, pediu para que fosse até o galpão averiguar o que tinha acontecido. O Zezo foi a primeira pessoa que esteve no local e a primeira que constatou que no pátio, sempre cheio de pó devido aos serviços de terraplanagem feitos ali, havia uma área limpa, circular, como que tivesse sido varrida. O Zezo notou ainda que o capim do barranco estava todo chamuscado, como se um fogo tivesse passado por ali. O Zezo abriu o relógio de ponto e constatou que o cartão havia sido marcado pela última vez por Antônio às 3 da manhã, quando o seu turno de 12 horas só terminava às 5 horas. Cada vez mais encafifada, a dona Guaraçai foi até a fábrica, onde, junto com os demais que o acompanhavam, testificou a área circular e o chamuscado no capim do barranco. Ao despertar, à tarde, Antônio Carlos sentia-se muito zonzo, atordoado, com todo o seu corpo formigando e os olhos ardendo.
esses sintomas se prolongaram até cerca de 20 dias depois. Ao tomar o café, ele passou muito mal. No braço esquerdo, ele tinha um sinal de queimadura e no direito, um sinal de picada na veia. No corpo, principalmente nas costas, manchas escuras. Ao lavar a roupa, do filho, a dona Goraçai notou que a costura do forro do paletó tinha sido desmanchada. E no bolso superior da camisa viu manchas escuras. A cueca se encontrava em tiras, cortada em tiras, e essa cueca mais tarde desapareceu da casa do Antônio. Os médicos do Hospital Sicardi de Mirassol examinaram ele, mas não constataram nenhuma anormalidade. O professor e ufólogo Ney Matiel Pires ficou sabendo do caso pelo seu amigo, o farmacêutico Paulo Teixeira de Castro, cofundador da Associação Ufológica Rio Pretense, Aura, que por sua vez havia ficado sabendo do caso pelo delegado de polícia de Mirassol à época, Wilson Lopes. A primeira coisa que o Ney Matiel notou ao chegar na fábrica foi a área circular. Que parecia ter sido varrida por alguém que tivesse pegado uma vassoura e afastado a terra vermelha. Para Ney Matiel, aquilo teria sido devido ao campo magnético ou ao próprio deslocamento de ar do disco voador. Ney Matiel entrevistou um outro guarda, de meia idade, simplório e também analfabeto, que naquela madrugada de 28 de junho se encontrava vigiando uma construção ao lado de um posto de gasolina a cerca de 350 metros da Transmóveis Fafá. Antônio Nascimento confirmou ter acompanhado por volta das 3 da manhã a descida desde uns 500 metros de altitude de uma bola luminosa de cor vermelha para os lados da Transmóveis Fafá, clareando tudo ao redor, mas não o seu pouso, já que um barranco atrapalhou a visão, ainda mais pelo fato do terreno dessa construção estar situado num declive de 1 metro de profundidade. Nascimento acrescentou ter visto o objeto soltando uma lasca ou labareda de fogo. Bom, praticamente toda a pesquisa do caso Mirassol se deveu ao professor Ney Matiel Pires, e sempre auxiliado por sua esposa, a também professora Maria de Lourdes de Faria, e os seus filhos, o Lurney, o Edson e a Ana Isabel, que compunham, por assim dizer, uma verdadeira equipe ufológica em família. Seria aí uma espécie de família Dó-Ré-Mi ufológica. Por residirem na mesma cidade, os Pires permaneceram acompanhando Antônio Carlos por toda a vida. Nesta foto, vocês podem ver aí, essa foto foi tirada na tarde de sessão de hipnose de Antônio Carlos Ferreira. Nós vemos aí da esquerda para a direita a Dona Geni Lisboa, aí o Paulo de Castro, o Ney Matiel e a sua esposa Maria de Lourdes, o Álvaro Fernandes, o Walter Biller, segurando aí uns livros, e Lurney de Faria, o Lurney de Faria Pires. Cabe observar aí que a doceira Geni Lisboa, na madrugada de 27 de maio de 1973, enquanto preparava um bolo em sua cozinha na cidade vizinha de São José do Rio Preto, foi paralisada por 3 anões, cada qual segurando uma lanterninha ou farolete que emitia um facho luminoso. Este caso eu já reconstituí, vocês podem conferir aqui mesmo no canal, bem como no meu Patreon. E Dona Lisboa, ela está nessa foto, a Dona Geni Lisboa está nessa foto porque ela se tornou ufóloga, isso mesmo. Depois do caso dela, ela sofreu até uma série de sequelas físicas, sofreu um bocado, e ela acabou se interessando por ufologia, ela acabou virando ufóloga e ela participou da pesquisa de muitos casos, entre eles o do Antônio Carlos Ferreira. Bom, vamos continuar aqui, né? Então o Pablo Villarrubia e eu, nós fomos até São José do Rio Preto, nós fomos até aquela região São José do Rio Preto, estivemos em Mirassol, entrevistamos o professor Ney e sua esposa Maria de Lourdes nos dias 10 e 11 de novembro de 2002, na casa deles, onde eles residiam, lá em Mirassol, no bairro São José.
E infelizmente esta acabou sendo a última entrevista concedida pelo Ney Matiel, porque poucas semanas depois a gente viria a receber a notícia de seu falecimento no dia 27 de novembro. Ah, quer dizer, realmente, assim, algo totalmente inesperado, né? O professor parecia que estava muito bem, mas são coisas da vida, né? E, e acabou sendo a última entrevista e nós tivemos aí este privilégio aí de ter sido aí as últimas pessoas a entrevistá-lo, né? A entrevista foi publicada na íntegra no apêndice do meu livro 50 Tons de Grace e pode ser ouvida aqui no canal. A gravação está aqui no canal. Vocês podem ouvir essa entrevista na íntegra. Foi a partir de uma pequena nota dando conta do sequestro de Antônio Carlos Ferreira, publicada pelo jornal Correio de Mirassol, que o Diário da Região procurou Ney Matiel, que concordou em entregar uma cópia do seu relatório que ele havia redigido, contanto que o jornal reproduzisse fielmente na íntegra, sem modificar, acrescentar ou cortar nenhuma palavra, o que foi feito. O parapsicólogo Álvaro Fernandes, presidente do Grupo Aura e do Instituto Bride de São José do Rio Preto, foi convocado às pressas e submeteu Antônio à hipnose no dia seguinte, 5 de agosto, repetida 14 dias depois, no dia 19 de agosto, que é o que vocês podem ver aí na foto. Sempre no Instituto Bride, Centro de Atendimento Integrado de Psicologia, Parapsicologia, Aplicação de Recursos da Mente, em São José do Rio Preto. A primeira sessão de hipnose, em 5 de agosto, contudo, diferente da segunda, não foi propriamente uma regressão direta, mas sim indireta, feita através de uma sensitiva em estado hipnótico. Lembrando aí que o Álvaro Fernandes era espírita. Até submeter-se à regressão hipnótica, o Antônio Carlos se recordava de sua experiência em sequência lógica, mas restavam muitas lacunas a serem preenchidas. Ele se lembrava de pormenores tais como a vestimenta dos ufonautas, seu aspecto físico, os equipamentos que usavam, o feitio e o interior da nave, a imobilização de que foi vítima para ser transportado flutuando, um vago tipo de comunicação verbal entre os seres, o instante da ida e o instante de retorno ao local de partida, enfim. Sua memória exteriorizava conscientemente uma parte do que havia acontecido. Mas não se recordava com exatidão dos fatos em todos os seus detalhes. O que se segue agora é o relato integral com alguns acréscimos, correções e adaptações de minha parte, a partir dos relatórios de Ney Matiel e da sequência ordenada dos acontecimentos, conforme consta no livro branco dos discos voadores do Bueller. Vamos lá, então. Às 3 horas da manhã de 28 de junho de 1979, o Antônio Carlos Ferreira, que há 4 meses havia assumido a função de vigilante noturno das obras da futura indústria Transmóveis Fafá, marcou seu ponto como costumava fazer de 15 em 15 minutos. Lembrando aí que os relógios de ponto de vigia noturno costumam ser assim, quer dizer, para que o vigia não durma, permaneça acordado e possa ficar registrado aí que o trabalho dele, ele é obrigado a picotar, né, o cartão de ponto de 15 em 15 minutos. Então ele se dirigiu, depois que ele marcou o seu ponto, ele se dirigiu para o banheiro da empresa. Ele se dirigiu ao banheiro da empresa, que vocês podem ver aí uma das portinhas, né? Aí deste local ele observou um estranho objeto que pousava no pátio a uns 60 metros de distância. Ele pensou em averiguar o que seria aquilo, tão logo deixasse o banheiro. Ao sair, Antônio, que tinha aí 1,75 m de altura, ele se deparou com 3 homens de pequena estatura e de compleição forte que trajavam uma espécie de macacão de cor branca, cintilante ou prateada, que cobria-lhes todo o corpo. Na cabeça trazia um tipo de capacete respiratório, o que impedia a observação de suas fisionomias, enquanto que no peito uma caixinha e uma outra maior nas costas, além de tubos ligados nos capacetes. Hong,
Um cão pastor que acompanhava rotineiramente Antônio Carlos em sua ronda se encontrava amarrado à guia próximo ao banheiro, exatamente como o rapaz o havia deixado. O Hong tentou enfrentar aí os ufonautas e ele foi imediatamente subjugado, caindo deitado como se estivesse morto. Depois nós vamos ver o que aconteceu com o Hong. Algo muito, muito triste, infelizmente. Ato contínuo, ato contínuo, os três homenzinhos apontaram uma luz vermelha para o rosto de Antônio, emitida por uma pequena caixa de onde a luminosidade se projetava. No mesmo instante, o rapaz se viu totalmente imobilizado. Foi transportado levitando e inconsciente dentro de um facho de luz para a nave, estacionado no pátio. Aliás, observações posteriores evidenciaram que, a partir de alguns metros do banheiro, seus rastros desapareciam tanto no sentido de ida quanto no de volta, como se tivesse sido transportado pelo ar. Ao se aproximar, o Antônio notou que o disco voador era de forma cônica, achatada, parecido com um forno a lenha, ou iglu de esquimó, com aproximadamente 2,5 metros de altura. Sua cor na parte externa era de um cinza claro metálico sem luminosidade. Enquanto estava estacionado, o OVNI se apoiava num tripé de uns 2 metros de altura, do qual não foi possível observar detalhes. O objeto tinha 2 orifícios ou janelinhas. A porta era de forma retangular, de pequena altura. O Antônio teve, inclusive, de se abaixar para poder entrar. Na parte interna, toda iluminada por uma luz vermelha difusa, ele viu um painel com inúmeros botões e aparelhos controlados por um dos tripulantes. Os assentos eram banquinhos de forma circular, apoiados em tripés, todos de cor cinza e sem encosto. É curioso que esse tipo de nave ele já foi reportado inúmeras vezes por inúmeros outros abduzidos. E, e o Antônio certamente não poderia ter tido acesso a essas informações, e muitos casos aconteceram a posteriori a este. Se foi influenciado ou não pelo caso do Antônio, não há como saber, né? Mas há um paralelo incrível de vários casos de abduções. Você vê isso no livro do Buddy Hopkins, o Intruders, no livro da Cynthia Hind, UFOs Contatos Africanos. Você vê desenhos feitos por pessoas nesses livros, pessoas que foram abduzidas, tiveram contatos imediatos, que relatam esse tipo idêntico de nave. Bom, em seguida o OVNI decolou. O Antônio Carlos percebeu um ligeiro zumbido como de um transformador em funcionamento e sentiu um frio percorrer o corpo dele. Os três seres ostentavam uma pequena insígnia em sua roupa, um círculo com uma cruz inscrita, lembrando uma suástica. Curioso, isso é muito, muito estranho. E esses seres não lhe dirigiram palavra em nenhum momento durante a ascensão. Apenas fizeram com que ele permanecesse sentado em um dos banquinhos. O Antônio Carlos não se recorda de quanto tempo durou o percurso, nem mesmo de como penetrou no bojo de outra nave, a que seria a nave mãe. Ele notou apenas que se encontrava em uma grande sala de aspecto sóbrio, com luzes diferentes, azul, marrom e cor de fogo. Observou também que a nave transporte não se apoiava no piso da nave mãe, mas flutuava a alguns centímetros desta. Nesta sala, contendo diversos aparelhos, Antônio Carlos viu vários outros seres de baixa estatura, todos vestidos com uma espécie de macacão branco que lhes cobria o corpo até o pescoço, tendo as mãos recobertas por luvas brancas. Nessa nave havia dois tipos distintos de tripulantes, porém todos com altura aproximada de 1,20 m e cabeça anormalmente grande, quase o dobro da de um ser humano terrestre. Os de tez cor de chocolate possuíam olhos grandes e pretos, puxados como os dos orientais, sem cílios ou sobrancelhas, nariz grande e meio achatado, boca grande, lábios mais ou menos grossos, queixo fino, meio pontudo e orelhas grandes e pontudas, quase o dobro da nossa. Destes, o cabelo era do tipo carapinha, de cor avermelhada. O outro grupo apresentava a pele de cor verde folha,
cabelos pretos e lisos, nariz grande e fino, olhos verdes puxados, boca grande e lábios finos, orelhas grandes e pontudas, queixo fino e também pontudo. Quer dizer, nós temos aqui a descrição de um ser verde. Ficou aí marcado dentro da ufologia que os marcianos, né, os ETs seriam verdes, né, virou um estereótipo, até uma brincadeira. Geralmente, quando as pessoas se referem a um ET, falam seria um marcianinho verde, mas a verdade é que são raros os casos na ufologia de seres verdes. São muito poucos casos, e este caso é um desses casos que o Antônio Carlos acabou relatando um dos seres como sendo verde, né? Bom, o que aconteceu aí? O Antônio Carlos se aproximou de uma janela e, muito apavorado, ele viu a terra pequena e distante e chegou até mesmo a divisar aí algumas luzes muito tênues que ele interpretou como talvez sendo aí vindo de cidades, mas não soube aí precisar exatamente o que seriam. E na sala havia uma boa quantidade de aparelhos, haviam vários aparelhos que o Antônio Carlos ele descreve aí que tinham forma retangular. Um deles tinha forma retangular com 5 botões verdes encimados por uma luz redonda e verde, do qual saíam diversos fios, algo um tanto tosco, né? Esse detalhe dos fios ele aparece também no caso do casal Hermínio e Bianca, que em 76, 77 por aí, eles foram sequestrados com carro e tudo, num Carmanguia, e no Rio de Janeiro. E eles relatam que né, na nave eles foram colocados em um aparelho enorme que ocupava a sala inteira, parecia até um mainframe, um computador tipo mainframe, e foram colocados capacetes neles ligados a fios. Esses capacetes estavam ligados a fios, não eram wireless, né? Algo bastante tosco, convenhamos, né? E o Antônio Carlos ele reporta o mesmo detalhe. Bom, e o caso dele foi em 79, quer dizer, aconteceu aí dois anos depois, né, do caso do Hermílio e da Bianca. Bom, o aparelho se assemelhava, ele falou que o tal aparelho se assemelhava muito a um televisor da época, né, aqueles de tubo, embora não apresentasse a tela de projeção. O Antônio Carlos foi colocado em frente a esse aparelho, segundo suas próprias palavras, para tirar fotografias. Ao que tudo indica, essa máquina detectava seus pensamentos e reações, pois sempre que se dirigiam a ele, um dos seres manipulava os botões de controle. Bom, em outro setor da mesma sala existia uma avantajada mesa retangular com diversos bancos de formatos retangulares e redondos de cor marrom escura, porém quase preta. Próximo aos aparelhos havia uma espécie de divã. Nesse divã, Antônio Carlos foi colocado pelos ufonautas. E aí que foi que se deu o mais inusitado dos fatos dessa série de ocorrências já bastante bizarras. Foi aí que se deu o momento clímax. O Antônio Carlos ele se viu diante de uma ufonauta, uma criatura, sei lá o que, completamente nua, que demonstrava bastante claramente suas intenções ao tocar suas mãos. E foi com jocosos desafios e a ajuda dos ufólogos que o Antônio Carlos reconstruiu a horrenda feição da criatura. Esta tripulante era mais alta que os demais, sua altura era de cerca de 1,5 m. Tinha a pele cor de chocolate, cabeça imensa, olhos em forma de amêndoa, grandes e pretos, afastados e afilados, terminando como uma vírgula virada para cima. O nariz comprido, fino e reto, boca grande com lábios finos que se estendia de um lado ao outro do rosto, dentes brancos semelhantes aos nossos, hálito desagradável, queixo fino e pontudo, seios pequenos, pelos vermelhos nas axilas. Eis um detalhe também bastante interessante, porque o Vilas Boas relatou que a mulher com que ele teve relações em 57, em São Francisco de Sales,
mulher também tinha pelos, ela tinha pelos vermelhos, mas pubianos, né? Exata, o Antônio Carlos também diz, veja aqui, ele também diz que esta criatura mefistofélica também tinha pelos vermelhos, e não só na região pubiana, como nas axilas, né? E a pele dela era bastante fria. A cabeleira era ruiva, grossa, abundante e mais ou menos encarapinhada, lembrando a moda Black Power. Tava na época era a moda aí de usar o cabelo Black Power. As orelhas grandes e pontudas sobressaíam da parte da frente dos cabelos, o que conferia ares demoníacos à mulher. Sua cintura era fina, suas ancas avantajadas, com pintinhas pretas nas coxas, assim, semelhante a sardas. Seus movimentos eram mais toscos em comparação com os das mulheres terrestres. Em momento algum, esta criatura dirigiu a palavra a Antônio Carlos. Apenas demonstrava gestos de afeição, tendo até tentado beijá-lo várias vezes enquanto estavam juntos. Aí já algo que difere da mulher do Vilas Boas. E o Vilas Boas diz que ela não, em nenhum momento aceitou beijo, né? Parece que o Vilas Boas até tentou, mas ela repelia. Pelo conceito do Antônio Carlos, a Alfonalta era muito feia. Vejam vocês, pelo gosto do Antônio Carlos. O Antônio Carlos, que segundo falou Maria de Lourdes, né, de maneira até na brincadeira, Maria de Lourdes falou que o Antônio Carlos tinha um gosto terrível para mulher, que as esposas dele eram muito feias, né? Olha, desculpa, eu não conhecia aqui, eu não conheci, é, eu só tô reproduzindo aqui o que houve, certo? Não estou fazendo nenhum conceito aqui, não. Eu nem conheci, não conheci pessoalmente nada. E a Maria de Lourdes falou que o Antônio Carlos tinha um péssimo gosto aí para a mulher. No péssimo gosto do Antônio Carlos, ele achou esta criatura, esta ufonauta muito feia. Então imaginamos que realmente devia ser algo tenebroso, né? E lembrando que o Antônio Vilas Boas também, ele relatou que a mulher era bastante feia, ao contrário, né, já disse isso muitas vezes, retifiquei já muitas vezes, ao contrário do que foi aí passado, principalmente pelos desenhistas, o Jacques Lobé e o Robert Didi, é, no retrato, num desenho que eles fizeram, nos quadrinhos que eles fizeram do caso, reconstruindo o caso, que eles pintaram ali a Alfonauta como se fosse uma espécie de Vênus, né, uma beldade que na verdade não correspondia aí. E também os relatos do João Martins foram errôneos quando ele descreveu a mulher como não chegou a descrever a mulher como uma beldade, mas não chegou a dizer que era muito feia, talvez para amenizar algum impacto, né? Bom, o Antônio Carlos, ele sentia, toda vez que ele encostava o corpo nessa mulher aí, uma espécie de choque elétrico, uma espécie de choque elétrico bastante desagradável, né? E o Walter Buehler, ele acreditava que esse choque, ele tanto poderia ser um choque real, quanto psicológico, causado pela repulsa, né, que o Antônio Carlos sentia em relação a essa moça. Eu acho que qualquer pessoa ia sentir algo assim ou até pior, né? Bom, depois de colocá-la aí no tal divã, né, aqui a hipnose aqui do Antônio Carlos, né? Aí o Álvaro Fernandes aí do lado direito, do lado esquerdo o Walter Buehler, de pé o Ney Matiel. E é uma cena aí bastante até dramática, vamos dizer assim, né? Antônio Carlos aí sendo interpelado aí pelos ufólogos, a, forçado aí, né? Quase que quase que é, sendo aí bastante esforçado para se lembrar do que lhe aconteceu, né?
Bom, depois de colocá-lo aí no tal divã, os três ufonautas tentaram tirar as vestes de Antônio Carlos, que reagiu. Então lhe deram para cheirar algo forte e desagradável, e com isso ele enfraqueceu. As suas roupas foram arrancadas à força, a cueca foi simplesmente rasgada. E novamente a criatura, a jovem tripulante, tentou se aproximar dele, procurando pegar suas mãos. O Antônio repeliu-a violentamente, exclamando que ela era muito feia, que não queria sua presença. A essa altura, aplicaram-lhe uma injeção na veia do braço direito, o que fez com que ele ficasse totalmente inerte. Em seu braço esquerdo, colocaram um aparelho impossível de ser descrito pela posição em que ele se encontrava. A seguir, passaram um óleo de cor escura com cheiro de peixe por quase todo o seu corpo, nas pernas, nos órgãos sexuais, no peito, nas costas e na nuca. Mas olha, esses aspectos aqui vamos dar uma comentada. Então, é, o Antônio Carlos chegou até mesmo aí a, a exclamar, né, em voz alta, que ela era muito feia. E a gente faz aqui uma pergunta, né? Por que é que os seres aí não arrumaram aí algo mais sagrado, né, mais atraente, que pudesse facilitar a relação? No mesmo caso, a gente pode dizer em relação ao Vilas Boas, né? Por que que os seres não arrumaram aí uma mulher mais atraente, mais bonitinha? É, poderia ter feito o mesmo que fizeram no caso do Tasca, né? Do Antônio Nelson Tasca, que teve relação com a Kabbalah do mundo de Agali. Ele disse que a Kabbalah, ao contrário, era uma mulher belíssima e parecia até a Bruna Lombardi, né? E assim, um ponto em comum em todos esses casos é que essas mulheres eram todas muito pequenas, minúsculas, né? Muito baixinhas, né? Praticamente anãs. No caso da mulher do Antônio Vilas Boas, ela tinha aí, parece que, se eu não me engano, aí em torno aí de no máximo 1,40 m, né? O Vilas Boas que media aí 1,50 m, 1,60 m por aí. E a mulher tinha aí em torno de, no máximo, 1,40 m, talvez 1,30 m, era muito baixo. A, a mulher do Tasca também, a Kabbalah, era muito pequena, era minúscula, né? Tinha pouco mais de 1 m aí, 1,20 m por aí de altura. E aqui também o caso aqui do Antônio Carlos Ferreira, a mulher era muito pequena também, né? É, 1,5 m mais ou menos, segundo ele, né? Quer dizer, essas mulheres que foram aí, sabe-se lá se eram mulheres, se eram bioseres, sei lá o que aí, né? Essas mulheres eram muito baixas. É um ponto a ser, que a gente pode aí tirar muitas inferições, né? Fazer várias inferições em relação a isso. O que que os seres fizeram ainda com ele aqui? Então, aplicaram uma injeção na veia. Veja que coisa tosca, né? Algo muito tosco, muito tosco. Quer dizer, então temos aqui vários aspectos toscos nesse caso, como no caso Vilas Boas, o aspecto tosco da escadinha. Vilas teve que subir uma escadinha retrátil, algo muito tosco. Foi comparado até a uma escadinha de cordas, né? Aquelas escadinhas que são jogadas de um helicóptero, por exemplo. Muito tosco. E um outro ponto tosco no caso de Vilas Boas foi quando tiraram o sangue dele, colocaram uma ventosa embaixo no queixo dele, né? Colocaram uma ventosa e esse aparelho que extraiu o sangue era muito tosco. Era uma ventosa ligada a um tubo que tinha aí mais de 1 m de comprimento, tubo vermelho, que terminava num vidro, num frasco, né? No que ele chamou de cálice. Quer dizer, algo muito tosco, né? Muito tosco. A gente tem que se perguntar, esses seres são tão avançados, capazes, se são extraterrestres, né, realmente, que cruzam aí a galáxia, que atravessam aí dezenas de anos-luz, talvez, possuem uma tecnologia inimaginável, né? Por que que uns seres tão avançados iriam utilizar um instrumental tão tosco? Será que eles não possuiriam um equipamento mais avançado? Mas é um ponto em comum em todos esses casos, né? Por todos esses casos, esse aspecto tosco, né?
Então, se eles aplicaram uma injeção, vejam vocês, deixou até marca no braço do Ferreira, né? E, e aplicaram um óleo nele, um óleo que tinha cheiro de peixe, né? Será que é óleo de fígado de bacalhau, sei lá. Aplicaram esse líquido no Antônio Carlos, que era uma espécie de afrodisíaco, certamente, e algo semelhante foi aplicado no corpo do Vilas Boas, né? Mas o Vilas Boas relatou que era um líquido inodoro e que tinha uma consistência de óleo, né? Mas mais para o óleo, não era exatamente nem água nem óleo. E então é um ponto em comum aí também. O Ferreira fala que era um óleo, né? Ele já lhe disse que era um óleo de cor escura. Bom, e após essa operação toda, eles conseguiram fazer com que ele consumasse o ato sexual com essa mulher aí. Ela deitada sobre ele, como um autêntico súcubo. Vejam vocês, né? Lembrar que os súcubos aí, os demônios femininos, que foram muito relatados durante a Idade Média e a Idade Moderna, e são relatados até hoje, né? Não terminei esses relatos de súcubo, eles continuam até hoje. Tem muitas pessoas que ainda reportam que são atacados aí no meio da noite, de madrugada, acordam e quando vêm estão com uma criatura demoníaca em cima delas, né? Em cima deles aí. São criaturas demoníacas que atacam os homens, né? Lembrando aí que os íncubos são ao contrário, são criaturas masculinas que atacam as mulheres, né? E, bom, aí depois resolveram tirar o aparelho do braço esquerdo, né? Depois que tiraram o aparelho do braço esquerdo, eles vestiram ele novamente e passaram o óleo outra vez, mas nas pernas, erguendo suas calças. Durante todo esse tempo, os tripulantes falavam entre si usando uma língua desconhecida. Mas quando lhe dirigiram a palavra, o Antônio Carlos entendia perfeitamente o que diziam, segundo ele, telepaticamente, certo? Eles procuravam tranquilizá-lo para que não tivesse medo, que nada de mal lhe aconteceria, que seria devolvido novamente à Terra. Declararam que eram de outro planeta e encontravam-se aqui fazendo experiências reprodutivas, pois queriam um filho seu para futuros estudos. Prometeram ainda que, caso a fecundação desse certo, eles voltariam para buscá-lo a fim de que conhecesse seu filho híbrido, que seria do sexo masculino. Quando viessem buscá-lo, lhe dariam 3 sinais, mas não disseram que sinais seriam esses. Em dado momento, ao sentir fome, eles deram para o Antônio Ferreira de beber um líquido grosso e meio amarronzado, com gosto desagradável, parecido com o da laranja, com o suco de laranja. Esse líquido era tão nutritivo que ele nem precisava comer. Então, esse é um outro aspecto presente em um sem número de casos. Aí, os seres dão um líquido para a pessoa beber. Esse detalhe está presente também no caso do Arthur Berlet, do tratorista Arthur Berlet. Deram um líquido também para ele. Também está no caso do Antônio Nelson Tasca, da Cabali, da Cabalá, do mundo de Agali, que deram para o Tasca ali um líquido, né, que ele também bebeu. E parece que esse líquido que dão para beber, ele tem propriedades aí nutritivas e sabe-se lá mais o que. E é curioso que esse negócio de dar beberás também está presente no folclore. Né? Você vê que na mitologia, no folclore, nos contos, em vários contos de fadas, em que as fadas, os seres sobrenaturais de outros mundos, aí de Magônia, sei lá mais aonde, eles dão para a pessoa, antes de transportá-la, ou durante, ou depois, transportá-la para mundos paralelos, dão para as pessoas beberem um líquido, né? E é curioso que também está presente esse aspecto no livro do Lewis Carroll, no matemático Lewis Carroll, no conto da Alice do País das Maravilhas. Lembrando que a Alice ela tomou, né, um líquido que a fazia encolher, diminuir, e que fazia ela aumentar de tamanho. Então é um outro aspecto aí bastante interessante, né? Bom, terminadas as experiências, o Antônio Carlos foi levado para uma sala escura, onde nada pôde observar pela falta de iluminação reinante. Nesta sala às escuras, ele foi recolocado na nave de transporte e devolvido à Terra.
Aí quando ele deu por si, o disco voador havia desaparecido e ele estava outra vez do lado do banheiro, no mesmo lugar de onde ele fora raptado. Por sugestão do Buehler, que era partidário da teoria de que os ufonautas empregavam potentes forças magnéticas como meio de propulsão, o Neymatiel mediu as influências destas forças sobre estruturas de aço e de ferro das imediações do local de aterrissagem do disco voador. Ao lado do banheiro, onde se deu o sequestro, havia um amplo barracão sustentado por 16 colunas de ferro, sendo 8 de cada lado. Aí, munindo-se de um medidor magnético, um magnetômetro suíço de Pierre Jacquet, suíço, graduação de 1 a 5 Gauss, que foi presenteado para o foi presente do Buehler para o Neymatiel, esse que vocês estão vendo aí, né? Quando a gente entrevistou o Neymatiel, ele ainda guardava o magnetômetro original. O Neymatiel constatou no dia 18 de agosto de 1979, ou seja, 51 dias depois do sequestro, que as colunas metálicas estavam magnetizadas. Dentro do barracão havia uma pilha de vigas metálicas que apresentaram um teor estimado em pelo menos 5 Gauss, já que este é o limite máximo da escala do medidor. Ele verificou também que o fio estirante de um poste da rede elétrica próximo ao local da descida do OVNI registrava 3 Gauss. O arame farpado da cerca localizada perto do barranco no mesmo lugar, de maior proximidade do local de aterrissagem do disco voador, apresentava 2 Gauss. Claro que todas essas medições são bastante questionáveis, né? Muita gente pensa que esses medidores, esses magnetômetros, eles não indicam exatamente aí eles não indicam realmente exatamente os índices aí de magnetismo e com vários fatores que poderiam estar interferindo, etc, né? Mas o fato é que alguns meses depois eles foram medir novamente os mesmos locais e constataram que o índice de eletromagnetismo havia diminuído bastante ou até desaparecido, ok? Então fica esse registro, mas nada assim definitivo. Nós mesmos perguntamos aí para o Neymatiel se ele considerava esses resultados efetivos e ele mesmo disse que tinha dúvidas, né? Bom, o Hong, o pastor alemão que acompanhava Antônio Carlos, tristemente apresentou várias mudanças de comportamento nas semanas posteriores ao fato. Ele não comia direito, não ligava mais para nada, ficou aí, quer dizer, ele é, acabou caindo em depressão, né? Depressão canina, e nem atendia às ordens dadas, embora fosse um cão adestrado na escola da Polícia Militar de Araraquara e bastante disciplinado. Apático, ele não dava atenção a ninguém que se aproximasse dele, nem mesmo para um garoto de quem não gostava. Demonstrava medo ao se aproximar dos locais onde se deram os fatos. Cerca de 6 meses depois, faleceu, né? Teria sido aí por efeito da luz que os ufonautas projetaram sobre ele, luz essa que poderia ser micro-ondas ou algum tipo de luz paralisante que vibrasse na mesma frequência do corpo do animal, imobilizando-o. Então este é outro detalhe também presente em inúmeros casos ufológicos, em que quando os animais são afetados, direto ou indiretamente, acabam falecendo algum tempo depois. Parece que os animais eles são muito mais suscetíveis a essas, vamos chamar aí de radiação, sei lá, esses efeitos do que nós humanos, né? No caso dos humanos as pessoas acabam sofrendo sequelas, mas que não levam a óbito, tirando aí raros casos, né, como os de João Prestes, por exemplo, que também a gente investigou, a gente reabriu também o caso de João Prestes, e qualquer hora eu vou fazer aqui uma reconstituição também no caso de João Prestes. E são raros os casos, né? Então parece que os humanos eles acabam resistindo, mas os animais geralmente não resistem e acabam falecendo. Isso aconteceu já em muitos casos. Bom, aí na manhã de segunda-feira, 10 de setembro de 1979, o Neymatiel foi procurado pela dona Guaraçai. Ela estava muito nervosa e contou que no dia anterior, né, no dia 9 de setembro, o seu filho havia novamente sido assediado pelos ufonautas.
Aí no domingo, como de hábito, Antônio Carlos dirigiu-se para a casa de sua noiva, a Jandira Francisca Ferreira, com quem namorava há apenas 3 meses. Lá, conversou com os pais dela a respeito do seu casamento, que se realizaria no sábado seguinte, dia 15 de setembro. Contudo, por volta das 20 horas, os pais dela anunciaram que iam dormir, porque, embora fosse tão cedo, sentiam um sono incomum e incontrolável. A sós na sala com a noiva, acomodados no sofá, Antônio notou uma pequena bola verde percorrendo a sala e se dirigindo para o lado dele, e instantaneamente a moça adormeceu no ombro dele. Com o corpo formigando, Antônio Carlos passou a entender a mensagem telepática que os ufonautas lhe enviavam através daquela bola verde. Diziam a eles que não tivesse medo, que iriam ajudá-lo a melhorar de vida, que sempre que necessário se comunicariam com ele. Mostraram descontentamento com relação à regressão hipnótica realizada. Os seres disseram que ele não deveria ter feito a regressão aí com o Álvaro Fernandes e com o Ney e com o Bueller, né? Recomendaram também que Antônio parasse de fumar. Reclamaram ainda que sua mãe, Guaraçá, estava fazendo muito estardalhaço em torno do assunto, que ela fosse mais discreta. Não se importavam que em breve se casasse. Gente, ó, escutem isso, escutem esse detalhe. Os seres não se importavam que em breve ele se casasse, mas o aconselharam que não o fizesse numa igreja. Isso mesmo, né? Por que será que os seres não queriam que ele se casasse numa igreja, né? É, é engraçado isso, né? Nós vamos mais para frente comentar esse, esse tipo de requisição que os seres às vezes fazem e reação que os seres têm, por exemplo, quando os seres reagiram aí no caso Bebedouro, no caso do soldado José Antônio da Silva, no caso Bebedouro, quando o José Antônio da Silva ele tirou um rosário, que ele era muito católico, e estava rezando o rosário. Aliás, nós vamos reconstruir também o caso do soldado o Antônio da Silva, o caso Bebedouro, nós vamos reconstituir brevemente. E quando ele tirou o rosário, os seres ficaram até assim horrorizados com aquilo. E um dos seres deu um tapa no rosário, o rosário caiu no chão do local onde ele estava lá, sequestrado, né, pelos seres. E o rosário, as bolinhas do rosário até saíram e os seres ficaram, assim, eles tinham repulsa em relação àquilo, né? Curioso. E aqui nesse caso, os seres eles aconselham o Antônio Carlos a não se casar numa igreja, né? Muito curioso, mas vamos lá. Após essa comunicação, a luz desapareceu. Jandira despertou subitamente e tudo voltou ao normal, né? Alguns dias depois, novamente, Dona Guaraçai procurou Ney Matiel e contou a ele que dessa vez, mais uma vez, Antônio se comunicara com os seres. Numa espécie de transe, o rapaz chegou a declarar para a mãe que, se os orfanautas fossem buscá-lo novamente, ele iria com eles. Como planejado, no dia 15 de setembro de 1979, Antônio se casou com Jandira, que era 10 anos mais velha do que ele e que lhe deu um filho, né? Um filho, vamos frisar aqui, terrestre, que foi batizado de Fernando Carlos Ferreira, que é o garotinho aí da foto que vocês estão vendo, né? No lado esquerdo tá o Ney Matiel. E esta aí acho que é a casa dos sogros a casa dos sogros do Antônio Carlos Ferreira. Por volta aí das 17 horas do sábado, 8 de dezembro de 1979, o Antônio Carlos se encontrava na casa de sua mãe, sentado no sofá distraidamente. E de repente surgiu mais uma vez a bola de luz verde. Surgiu mais uma vez a bola de luz verde, ao que iniciou um diálogo mental com os ufonautas, que garantiram ser pacíficos e estar estudando a Terra. Eles garantiram que eram pacíficos e estavam estudando a Terra para ajudá-la futuramente, cobrando a ajuda que os ufonautas haviam lhe prometido para melhorar a sua condição de vida. Estes se esquivaram e se saíram com essa. Ó, escutem essa, gente. Que os ufonautas disseram para o Antônio Carlos: não será da forma como você está pensando, será uma ajuda diferente para o futuro. Então, saíram aí pela tangente aí. Bom,
Na manhã de sábado, 7 de agosto de 1982, poucas horas depois de uma frota de OVNIs ter sido avistada em Mirassol e em vários estados do Brasil, lembrando que nessa época estávamos vivendo, em 1982, uma onda gigantesca de OVNIs, uma das maiores ondas aí de OVNIs, só comparáveis aí às ondas de 57, 68 e 86, uma onda gigantesca mesmo. Teve até aquele caso no começo do ano muito controverso, né, o caso da VASP, do Gerson Maciel de Brito, fevereiro de 82, né, e assim uma série de casos nesse ano. Antônio Carlos viveria então, nesse sábado, 7 de agosto, o segundo encontro com os ufonautas, certo? Então aí cerca aí de 3 anos depois aí do seu primeiro encontro, né, seu primeiro grande encontro com os ufonautas. Na véspera, como de costume, ele havia se deitado cedo, antes das 10 da noite, pois tinha que se levantar às 4 da manhã, a fim de percorrer grande distância a pé até atingir seu local de trabalho como pedreiro na fábrica de móveis Monte Carlo, localizado na periferia noroeste de Mirassol, sendo que agora residia na periferia sudeste da cidade. Para encurtar o caminho, ele caminhava ao longo dos trilhos da FEPASA, que cortava diagonalmente Mirassol. E na foto, então, vocês estão vendo o Antônio Carlos e o Ney Matiel nos trilhos da FEPASA, o local do segundo sequestro, em 7 de agosto de 1982. Sendo ainda noite escura, a cerca de 1 quilômetro de casa, Antônio Carlos enxergou à frente um foco de luz vermelha, que à primeira vista interpretou como sendo do trem em aproximação, a indicar que se tratava na verdade da nave dos seres que vinham para sequestrá-lo novamente. Ele sentiu tonteira, de modo a se ver obrigado a sentar-se no chão por alguns minutos. Quando a luz se afastou, Antônio Carlos chegou a recuperar-se, prosseguindo em sua caminhada. Cerca de 600 metros mais adiante, quando havia alcançado um ponto situado entre dois pontilhões de viadutos que davam acesso à rodovia Washington Luiz, na altura da passagem de nível da rua Rui Barbosa, no bairro de São Benedito, a luz vermelha surgiu novamente, achegando-se até a uns 10 metros de Antônio Carlos, de forma que este pôde discernir um corpo opaco de cerca de 8 metros de diâmetro, do qual irradiava-se uma luz do tipo neon vermelho que o banhava e o chão ao seu redor. Novamente viu-se Antônio Carlos acometido de tonteira mais forte que o obrigou a sentar-se no chão, perdendo os sentidos. Quando voltou a si, não via mais a tal luz, mas continuava a sentir tonteira e adicionalmente formigamento pelo corpo todo. Avaliando que já não tinha condições de seguir para o trabalho, resolveu voltar para casa, aonde, surpreendentemente, só chegou às 6 horas e 20 minutos, ou seja, 2 horas e 20 minutos após tê-la deixado, quando no máximo deveriam ter sido gastos 30 minutos com a ida e a volta de 1 quilômetro. Em 18 de agosto, Ney Matiel examinou Antônio Carlos e constatou que ainda conservava uma marca de picada de agulha em seu braço esquerdo, que aliás costumava sangrar espontaneamente. Aí na tarde de 31 de dezembro, né, já às vésperas do Réveillon, no fim de 1982, Ney Matiel estava junto à sua família festejando com a esposa suas bodas de prata, quando Antônio Carlos chegou todo espavorido para comunicar que, alta madrugada, no início daquele dia, dentro da casa de seus pais, havia sido visitado pelos ufonautas. O Antônio Carlos lá se encontrava para não deixar desguarnecida a casa durante a ausência deles, que tinham viajado à Bahia. Relatou Antônio Carlos que os ufonautas haviam queimado sua camisa, além de um calendário afixado na parede. Não podendo afastar-se da família naquele momento, Ney Matiel pediu a Antônio Carlos para em nada tocar na casa de seus pais, até que ele fosse investigar pessoalmente no dia seguinte. Aí, em pleno feriado de confraternização universal e ressaca da véspera de Réveillon, Antônio Carlos explicou que havia se deitado às 10 da noite após ter assistido um pouco de televisão. Aí ele acordou por volta das 2 horas da manhã com a casa por baixo do telhado toda inundada de luz verde, o que era possível uma vez que os quartos não possuíam forro. Antônio Carlos levantou-se de chofre e foi para a sala. E lá observou que na cozinha a porta para o quintal estava aberta, embora tivesse certeza de tê-la fechado com a chave na véspera. Em seguida, escutou ruídos provenientes do outro quarto.
Deste cômodo, logo em seguida, saíram 3 ufonautas do tipo que já conhecia, sendo que um deles, sendo que destes, né, só 2 estavam de macacão branco, encimado por capacete que ocultava a cabeça e o rosto. O terceiro, que usava vestimenta branca sem capacete, deixando ver a pele escura e os cabelos vermelhos, portava na mão um objeto cilíndrico de uns 25 centímetros de comprimento por 2,5 centímetros de diâmetro. Telepaticamente, Antônio Carlos foi indagado por este ufonauta se tinha medo deles, ao que respondeu oralmente que não. Dito isto, virou-lhe as costas para fechar a porta do quintal, quando, pelo reflexo luminoso à sua frente e sensação de calor nas costas, percebeu que havia sido projetada uma descarga de luz verde em sua direção. Virando-se de frente, recebeu nova descarga desta luz, vendo-a disparada pelo cilindro nas mãos do ufonauta, e que desta vez veio queimar a sua camisa na parte frontal. Então aí vocês estão vendo o Nematiel segurando a camisa que ele guardava ainda. Camisa essa, aliás, que havia sido dada de presente. Nematiel vai dar essa camisa de presente pro Antônio Carlos, uma camisa que o Nematiel falou que não servia mais nele, né? Acho que ele havia engordado. E ele deu uma camisa novinha, deu para o Antônio Carlos. Essa camisa acabou queimada, como vocês estão vendo aí, pelos seres, né? Também algo bastante tosco, convenhamos, né? O cilindro foi acionado ainda uma terceira vez, quando a mesma carga atingiu em seguida a camisa de Antônio Carlos no ombro esquerdo, e depois o calendário de papel, que estava firmemente pregado à parede por 5 pregos encravados no tijolo, né? E atingiu esse calendário que vocês estão vendo aí que o Nematiel também guardava, né? Muito bem conservado, o calendário que havia sido chamuscado. Teve 3 folhas desse calendário chamuscados aí pelo raio dos Sírios. Atordoado, o Antônio Carlos se desfez da camisa ainda fumegante e a jogou no chão. Antes de perder completamente o sentido, chegou a perceber como um dos ufonautas tirou alguma coisa de um pequeno estojo. Quando recuperou os sentidos, o Antônio Carlos notou que sua pele na região peitoral esquerda, perto do ombro, havia sido riscada, como vocês estão vendo aí. Posteriormente, verificou-se que os riscos haviam sido feitos em forma de cruz, semelhante à insígnia, uma cruz negra dentro de um círculo, lembrando uma suástica, que os ufonautas ostentavam em seu macacão durante a sua incursão ao pátio da fábrica Fafá no primeiro sequestro. Esta marca vinha a se somar às 2 cruzes que já trazia na pele de seu tronco e abdômen, feitos em outra ocasião em data e condições desconhecidas. O Buehler constatou que a cruz na região peitoral, feita em 31 de dezembro de 82, ainda não havia desaparecido mais de 4 meses depois, quando pôde fotografá-la. Nesta foto aí, a professora Maria de Lourdes, esposa de Ney Matiel, lembrou-se de que ele tinha sido orientado pelos seres a abordar aquele símbolo em todas as suas roupas, tarefa para a qual, por ser mulher, foi incumbida, mas que não pôde aceitar porque não lhe sobrava tempo. Segundo Ney Matiel, aquela marca não era bem uma tatuagem, porque também sumiu algum tempo depois. Tinha sido gravada com uma técnica desconhecida que não usava tinta. A marca foi feita diretamente na pele. O local estava como que queimado, um pouco mais escuro do que a pele. Ney Matiel notou ainda uma marca de picada de agulha na veia do braço esquerdo de Antônio Carlos. Então, realmente, algo bastante nonsense, né? Porque o que os seres iriam queimar o Antônio Carlos da forma como queimou, queimar o calendário, marcá-lo dessa maneira no peito, né? Algo que lembra muito a marca que os criadores de gado fazem nas suas rezas, né? Marcam hoje em dia talvez essa não é uma prática tão comum e disseminada, até para não estragar aí a pele, né, dos animais, o couro dos animais, mas antigamente era uma técnica era algo muito recorrente. Os criadores de gado marcavam os seus gados com marcavam, né, com fogo, né, com um ferro em brasa. Isso é algo bastante semelhante aí, né, ao que os seres fizeram com Antônio Carlos. Bom, uma falha aí que os pesquisadores cometeram, ainda uma falha mais grave ainda por parte do Buehler, porque ele era médico, afinal de contas,
foi o de não terem providenciado a realização da biópsia cutânea para eventual exame microscópico e microquímico, que talvez pudesse trazer mais esclarecimentos sobre a inusitada visibilidade daquelas marcas que remetiam àquelas que são feitas, como eu falei, por criadores de gado para marcar as suas rezas. Não foi feito nenhum exame aí. A regressão hipnótica, a terceira, só foi feita no dia 13 de abril de 1983, quando se descobriu que o período de tempo perdido correspondia a um novo sequestro dos ufonautas. Estes, como da primeira vez, o levaram flutuando para dentro do disco voador, onde, como haviam prometido, apresentaram-lhe o filho que fora obrigado a gerar 3 anos antes com a mefistofélica ruiva extraterrestre. Os seres fizeram com que vestisse uma roupa de ufonauta de tecido branco e textura fina, que se adaptou perfeitamente ao seu corpo e lhe possibilitou, aparentemente, deslizar acima do chão em visita a vários compartimentos do disco voador, onde lhe mostraram veículos espaciais de diversos tamanhos e formatos e lhe fizeram demonstração do funcionamento dos comandos de locomoção. Em pleno espaço, Antônio viu o Sol, que ele descreveu como uma estrela gigante, e a Terra, que ele descreveu como uma bolona azul do tamanho de um fusca, ou seja, mais ou menos a proporção de quem a vê quando está em órbita. Como alimento, os seres lhe teriam dado para beber aquele líquido grosso e meio amarronzado com gosto parecido com o da laranja. E assim como o Nilson Pátero, o Pateiro e tantos outros, o Antônio Carlos teria visto um clone seu na nave. Lembrando aí do caso do Nilson Pátero, que em 1973 ele sofreu um sequestro ali nas proximidades de Catanduva, né? Foi levado, não sei se foi nesse ou no segundo, não me lembro, porque no ano seguinte ele sofreu um novo sequestro, e ele disse que foi levado pelos seres acabou sendo deixado em Colatina, no Espírito Santo, né? Aí a centenas de quilômetros de distância, foi largado lá e teve que voltar por sua própria conta, né? Aí também é uma coisa bizarra, por que que os seres não devolveram o pátero para o mesmo local, né? Fizeram ele passar por um perrengue desgraçado. Mas voltando aqui, aí o Antônio Carlos, como o Nilson Pátero, ele viu um clone seu na nave, numa época em que as clonagens não estavam em voga. Logicamente, ele não usou o termo clone, mas isso fica denotado por ter dito que via a si mesmo lá, ou seja, alguém idêntico a ele. Num compartimento, Antônio Carlos presenciou uma cena deprimente. Um alienígena atado a uma cama tinha seu corpo perfurado, pois, segundo os próprios executores, deveria ser castigado por ter desobedecido ordens. Veja que coisa, um alienígena estava atado a uma cama, estava tendo seu corpo perfurado. Esse tipo de cena me lembrou muito as cenas dos demônios medievais que costumavam aí torturar as pessoas, né, no caso as mulheres e tal, enfiando nelas longas agulhas. Vocês podem ver aí, por exemplo, essa ilustração medieval é, que mostra isso, né? Mostram demônios é, perfurando bruxas aí no caso, eu acho que talvez feiticeiras, né? E mulheres aí eram algo muito comum na Idade Moderna, esse tipo de ocorrência da Idade Média também. Bom, conduzido a outra sala, eles mostraram então o filho, né, ao Antônio Carlos, que era uma criança do sexo masculino, como havia sido anunciado, e o Antônio Carlos disse que essa criança, ele descreveu essa criança como sendo muito semelhante à mãe, embora não tão feia, né? Talvez tenha puxado, então ele quis dizer que puxou um pouco a eles, com pele achocolatada, cabelos vermelhos enrolados e orelhas pontudas, né? Olha que coisa, gente. Então eu vou recomendar a vocês, quem não assistiu ainda, assista o filme O Bebê de Rosemary, do Roman Polanski, com a Mia Farrow, John Cassavetes. Assista esse filme, gente, certo? Que mostra ali, esse filme de 68 mostra a criação de uma criatura por parte de satanistas, lá no prédio Dakota, onde o John Lennon morou e foi assassinado. Um prédio que sempre abrigou satanistas desde o começo da sua construção, desde a sua inauguração. Nesse prédio Dakota, no filme, é gerado ali
um apartamento de um casal de satanistas. Aliás, uma delas é a atriz Ruth Gordon, né, que interpreta uma das satanistas. É gerado ali um golem, um feto, um filho, um anticristo, né, um bebê anticristo, por vias da Mia Farrow, que o marido dela acaba vendendo a própria mulher para esse casal de satanistas para obter favores, para que ele pudesse é, obter aí tudo que ele queria na vida, ficar milionário. Ele vende, ele entrega a própria esposa, a Mia Farrow, para esses satanistas que acabam convocando aí o Antor Sandor Delavey, vejam vocês, o Antor Sandor Delavey em forma de demônio, que acaba fecundando a Mia Farrow. E no final do filme você vê ali a Mia Farrow indo até o bercinho do bebê, ela estava decidida a matá-lo. Quando chega lá, ela vê o filhinho dela, né? E assim, se a gente fosse fazer uma descrição desse filhinho, eu acho que não ficaria muito distante desse bebê do Antônio Carlos, né? Orelhas pontudas, cabelo vermelho. O que a gente poderia chamar isso? Né? Uma espécie de golem. Né? Poderia ser perfeitamente o filme da Mia Farrow nesse filme veio de Rosemary. Mas prosseguindo aqui, o Antônio Carlos se recordaria sob hipnose de ter vivenciado muitas outras experiências nas mãos desses seres, sendo que numa dessas ocasiões foi encontrado desacordado com o corpo enregelado na calçada bem em frente à casa de um amigo. Então, o Antônio Carlos viveu aí um monte de outras experiências, né? Um monte, um monte, um monte. Talvez tenha sido aí um dos abduzidos que mais viveu experiências. E nesse caso aí, o Ney Matiel até nos contou que o Ney Matiel encontrou ele, né? Foi buscar o Antônio Carlos e encontrou o corpo dele. Quando pegou o corpo dele, estava gelado como se tivesse saído de um freezer, certo? E também teve muitos outros casos assim, né? Em que os seres, que os abduzidos, quando retornaram, estavam com o corpo como que congelado, sobre frio intenso. Um outro caso que aconteceu isso foi o caso do Paulo Coutinho, né? O caso que está relatado aqui no canal, vocês procurem aqui no canal, vocês vão ver a reconstituição que eu fiz do caso Paulo Coutinho, que aconteceu no bairro de Aricanduva, no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, em 76, quando ele passou 24 horas a bordo de um OVNI, sequestrado por seres que até também eram muito parecidos com esses do Antônio Carlos, né? Seres também de orelhas pontudas, baixinhos, anões, muito parecidos. E e o Paulo Coutinho, quando ele retornou, ele foi encontrado desacordado no fundo da casa dele, no quintal. Foi encontrado desacordado, ele estava com o corpo como que congelado, né? Ele estava com o corpo enregelado, como se estivesse dentro de um freezer. Bom, em outra ocasião, o Antônio Carlos ele disse que viu um ser de 2,20 metros de altura, que tinha orelha de gato e olhos azuis bem grandes e redondos. Certo? Ele também disse, ele viu esses seres aí que eram diferentes, diferenciados. Ele também disse que viu loiros de mais de 2 metros de altura e que tinham aí um comportamento diferenciado desses seres anões que o sequestraram. Isso é algo também presente em muitos e muitos casos, né? Lembrando o próprio caso do João Antônio da Silva, caso Bebedouro, de Minas Gerais, em que ele diz que, em um certo momento, ele viu um ser loiro que até o ajudou, que o ajudou a acalmá-lo, que tinha assim, uma índole, um modo de agir totalmente diferenciado, né? Um modus operandi diferenciado dos seres anões que o haviam sequestrado. É um outro ponto em comum, muito, muito curioso, né? Então, vamos continuar aqui. E o Antônio Carlos disse que esse ser aí com orelha de gato e olhos azuis carregava uma bolinha azul com o qual disse que poderia fazer desaparecer qualquer objeto, certo? E essa bolinha era do tamanho de uma laranja, né? Quer dizer, não é bem como está retratado aqui. E isso lembra um pouco o filme Starman, né? Até essa foto aqui, essa cena aqui é do filme Starman, do John Carpenter, né? Aquele filme de 1984, se não me engano, acho que 84, em que o Jeff Bridges faz um ET que entra dentro de um corpo, né? De um homem morto e começa a se interrelacionar com a esposa desse homem morto. Quer dizer, algo também meio
bastante ocultista, né? Quer dizer, um ET que entra dentro, espiritualmente, dentro de um corpo de um homem morto, o ressuscita, o revive e acaba fazendo várias peripécias e tendo até relações com, engravidando, né? Engravidando a garota lá, que foi interpretada pela Nancy Allen, aquela garota do Indiana Jones, que fez o Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, né, que fez a Marion. E, e o Jeff Bridges engravida a Nancy Allen, né? Muito também algo para a gente refletir aí. Um filme dirigido pelo grande John Carpenter, né, que fez aí vários filmes denunciando a cabala, né, como filmes Eles Vivem, por exemplo. Bom, então o que aconteceu aí? Aí o Antônio Carlos, ele sofreu seu 12º sequestro na mão dos ufonautas no dia 7 de junho de 1986, novamente em meio a uma grande onda de discos voadores, lembrando aí maio, né, Noite Oficial dos OVNIs, 21 de maio de 86, e 86 foi um ano também aí assim, estrondoso em relação ao fenômeno OVNI, uma onda gigantesca na época. Aí no dia 7 de junho de 86, no sábado, quando estava de plantão, das 6 às 18 horas, na firma Ibraco Indústria Brasileira de Artefatos de Madeira e Aço, situado na Avenida Coronel Vitor Cândido Souza, próximo a Transmóveis Fafá, no centro de Mirassol, é próximo ali onde ele foi sequestrado pela primeira vez. O Antônio Carlos começou relatando que estava na guarita da empresa e quando foi tomar água, viu um robô no canto do banheiro. Abre aspas para o que ele falou. Voltei para telefonar para o escritório da guarda, avisando que eu tinha visto um deles. O rapaz falou para eu aguentar uns 10 minutos que eles já vinham. Eu tinha fechado a porta com o trinco, mas aí chegaram mais dois e atiraram na porta. Entraram e atiraram na sala também. Tomaram-me o telefone da mão e bateram com força, quase quebrando o aparelho. Tiraram-me o revólver, o cacetete e o cap e jogaram tudo de lado. Aí não me lembro de mais nada. Só me recordo de quando já estava dentro da nave, que era grande e redonda, e nela estavam a mesma turma. Fecha aspas. A novidade que transpareceu nessa regressão, além de pela primeira vez ter sido levado durante o dia, devido ao constante assédio dos ufonautas, sempre em horários noturnos, o vigia tinha passado a evitar esses turnos aí, né? Foi a possibilidade de ter sido levado pela primeira vez, ao que tudo indica, para um outro planeta, não se sabe onde. Então ele disse, o Antônio Carlos falou, os louros e os robôs me afirmaram. Agora você vai conhecer outros lugares. Dava a impressão que estava viajando muito. Parecia que não ia chegar mais. Cheguei a perguntar quando estava. Cheguei a perguntar por que estava demorando tanto. E eles me responderam que já estava chegando. Bom, aí quando pararam, né? Aí, bom, continua aqui o Antônio Carlos, o relato dele, né? Melhor eu ler aqui literalmente o que ele falou. Quando paramos e desci da nave e vi casas redondas e altas, tipo apartamentos cheias de repartições. Eles perguntaram se eu estava achando bonito e eu disse que sim, mas que estava difícil respirar. Eles me deram então um tubo parecido com uma máscara e falaram que eu não estava preparado ainda para aquele lugar. Para cima eu só via escuridão. Perguntei que lugar era aquele e eles me disseram que os lugares que eles haviam me levado anteriormente eram apenas bases e que o local que a gente estava agora era a moradia. E eu perguntei o nome e eles não quiseram me falar. Os prédios eram bem altos e redondos, pareciam de metal. Brilhavam e o brilho às vezes parecia azul, às vezes vermelho. Tinha bastante gente deles, homens, mulheres e crianças, louros, verdes, morenos e brancos que tinham somente um olho na testa, além dos que tinham orelha parecida com as de gato. Eles andam como nós nas ruas. Bom, ele relatou aqui uma peculiaridade. Ele falou que viu seres que tinham um olho na testa, que eram ciclopes. Isso é raro na ufologia, né? É bastante raro. E o caso aí que a gente se lembra imediatamente é o caso que também está reconstituído aqui, que ainda também nós pesquisamos em loco. Nós fomos até Belo Horizonte pesquisar esse caso, que é o caso dos ciclopes do bairro Sagrada Família. E nós entrevistamos o protagonista, e o Pablo Villarrubi entrevistou depois um outro protagonista do caso, e
E é o caso ali do Ciclopes, né, do bairro lá em Belo Horizonte, bairro Sagrada Família. Os 3 garotos relataram que viram um ser de mais de 2 metros de altura, que tinham apenas um olho no meio do rosto, da testa, e era um ciclope. Ok? Vocês podem então ver esse caso aqui no meu canal e também lá no Patreon. Bom, aí o Antônio Carlos falou que o planeta era bem quente, não tinha sol e só se via aquela escuridão. O Antônio Carlos sofreu o que pareceu uma transfusão de sangue. Ele contou que tiraram o sangue dele e passaram para outro e tornaram a colocar o sangue do orelha de gato nele. Um sangue bem escuro, quase preto. Olha que pormenor. Quer dizer que fizeram uma transfusão, tiraram o sangue dele, passaram para um outro ser, e desse ser aí, tipo orelha de gato aí, tiraram o sangue desse ser e colocaram nele, no Antônio Carlos. Que coisa, não? Estavam misturando os DNAs, o que estavam fazendo? Algo muito bizarro. Nesse instante ocorre outra interrupção e o vigia reclama de uma dor no peito. Ney Matiel então questionou o que haviam feito com ele. Aí contou Antônio Carlos. Colocaram-me dentro de um aparelho quadrado, cheio de luz, que começou a me apertar. Demorou uns 20 minutos e me tiraram de lá e me levaram para outra sala, onde eu conheci crianças e mulheres. Só tinha louras. Tornaram a falar que não era para eu voltar. Então, mais uma vez, o vigia reclamou de dor no braço e foi necessário o reforço de Fernandes, mas pouco depois prossegue sua narrativa. Eu comecei a conversar com eles, perguntando o que queriam de mim. Me disseram que eu era importante para a vida deles. Olha, quer dizer, os seres dizendo que precisavam dele para algo, provavelmente para os fins biológicos deles, né? Durante a entrevista que me concedeu, o Ney Matiel ele lembrou-se de outros detalhes do que se sucedera naquele 7 de junho. O vigia se encontrava alojado em uma minúscula sala que tinha apenas uma escrivaninha e um armarinho com antiácido e comprimidos para dor de cabeça, quando então pressentiu, toda vez que estava presente a receber a visita dos ET, prestes a receber a visita dos ETs, o Antônio Carlos sentia fortes dores de cabeça, ok? Então, ele pressentiu a aproximação do disco voador, ao que telefonou para seu chefe, o senhor Osmar, avisando-o de que aquele negócio do qual todos riram e debochavam estava vindo para pegá-lo. Mal falou isso, a ligação caiu. Osmar dirigiu-se então à casa de Ney Matiel e o levou na garupa da moto até o local, onde encontraram o coturno, o boné e a arma de Antônio Carlos jogados no chão e sentiram um forte cheiro de ozônio. Olha que detalhe. Era tão forte o cheiro que não aguentaram permanecer lá. Encontraram também uma marca de queimado na porta. Antônio Carlos contaria depois que os seres haviam aberto a porta com uma espécie de luz, ou seja, a luz puxou a porta e ela se abriu sozinha, ficando com uma marca de queimado, tal como ocorreria com a camisa dele em um outro sequestro. A porta era de ferro e o chão estava todo marcado também. Osmar perguntou o que queriam fazer. Ney Matiel aconselhou que colocassem um substituto, porque tão cedo Antônio Carlos não retornaria. E não deu outra, pois aquele foi o sequestro mais longo até aquela data, tendo sido devolvido depois de quase 8 horas desfalecido. Então, vejam vocês, quer dizer que ele sentiu um forte cheiro de ozônio, algo muito comum em vários e vários casos. Em vários casos, esse cheiro de ozônio, né? Me parece que no caso me parece que em vários casos, não só cheiro de ozônio, como cheiro de enxofre, né? Quando às vezes não é ozônio e enxofre, ou até os dois. Isso é muito, muito curioso, porque as aparições de demônios na antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna, sempre foi relatado que era acompanhado por um cheiro fortíssimo de enxofre, ou até mesmo de ozônio também. Não? Muito curioso isso, muito curioso. Bom, e essa luz aí que puxou a porta era o que também em alguns relatos ufológicos aparece, que se chama de luz sólida. Luz sólida, que parece que é uma espécie de luz que tem a propriedade de interagir com a matéria, né? Que interage diretamente com a matéria. E esse sequestro, então, foi o mais longo de todos. Ele passou quase 8 horas desfalecido, certo? Lembrando que em muitos casos as pessoas ficam muito tempo fora, né? O caso Travis Walton, o caso
do Tatuapé, que eu falei, caso Aricanduva, do Paulo Coutinho, que ele passou 24 horas aproximadamente desaparecido, a bordo do UFO, do OVNI. Então tem alguns casos em que as pessoas ficam muito tempo fora. As experiências de Antônio Carlos não pararam por aí. Até o final de 1994, ele já tinha contabilizado 25 contatos com os ETs. Ao longo dos anos, desenvolveu percepções extrasensoriais, algo também bastante comum. Ele falava de fenômenos paranormais que aconteciam espontaneamente em sua presença. Alegou também que chegava a tomar choque quando punha a mão em placas de metal na rua. O cigarro, lembrando que os ufonautas recomendaram que parasse de fumar, começou a lhe fazer mal, até que um dia, tendo ido comprar cigarros, acendeu um ainda na rua, sentindo-se mal, caindo desmaiado. Quando acordou, não viu nem o isqueiro e nem o cigarro e nunca mais fumou. Adquiriu hábitos alimentares diferentes que considerava mais salutares. Parou de comer carne e tornou-se vegetariano. Quer dizer, algo também que acontece com muitos contatados, principalmente, né? Abduzidos, essa mudança de vida, de dieta, e também, principalmente, esse lado de adquirir poderes paranormais, capacidades paranormais, né? Bem, seu único filho terrestre, Fernando, quando atingiu a idade de uns 6 ou 7 anos, começou a contar que também via uns homenzinhos. Desde que nascera, ele apresentava 2 furos na orelha, de onde exsudava um líquido estranho todas as vezes que Antônio Carlos estava prestes a manter contato com os ETs. Antônio Carlos separou-se de sua primeira esposa, Jandira, e se casou com Fernanda, que lhe deu 8 enteados. Certo dia, quando estava só em casa, Fernanda foi atacada por pessoas não identificadas que lhe aplicaram uma injeção nas costas. O caso aconteceu quando Antônio Carlos estava em uma festa e viu uma luz passar por cima da residência. Depois disso, sua esposa se tornou mais calma, já que antes era muito nervosa. O caso do Antônio Carlos foi destaque de jornais locais e nacionais, correu o mundo, foi publicado em dezenas de boletins e revistas de ufologia e atraiu até a atenção de uma equipe de TV do Japão que foi a Mirassol para produzir uma série de reportagens especiais. Os ETs, enfim, mudaram a vida de Antônio Carlos, mas não diminuíram sua pobreza. Ele não ganhou dinheiro com sua história e nem sequer teve parte dos direitos autorais de O Livro Branco dos Discos Voadores revertido a seu favor. Os Pires é que o ajudavam de vez em quando, doando-lhe mantimentos e roupas usadas, tanto que a camisa que os ETs queimaram, como eu já disse, havia pertencido a Ney Matiel. A intensa convivência dos Pires com Antônio fez com que se criasse uma relação de amizade, tanto que Ney Matiel e o delegado Wilson Lopes foram os padrinhos de seu casamento, enquanto Maria de Lourdes foi a madrinha. O Antônio Carlos não saía de nossa casa, disse Ney Matiel. Então isso aí é um lado lamentável, né? Um lado tão lamentável que o Álvaro Fernandes escreveu um enorme texto protestando contra a situação do Antônio Carlos, lamentando, protestando, mas descendo a lenha mesmo, pelo fato das pessoas não terem ajudado como deveriam ter ajudado, né? E esse texto tá na matéria que eu escrevi sobre o caso no meu Patreon. Vocês podem ler esse texto integral. Não vou ler aqui porque é muito longo e um tanto pesado, certo? Vocês podem ler isso na matéria no meu Patreon. Esse lado é triste realmente, né? Eu não sei como é que está a situação do Antônio Carlos hoje, não sei, mas o Antônio Carlos passou praticamente a vida toda dele aí numa situação de comiseração, né? Uma situação bastante difícil economicamente, sempre trabalhando em empregos subalternos e nunca conseguindo sair de uma situação aí econômica bastante difícil, bastante difícil. Assim, um lado assim que eu realmente não consigo entender é por que o Walter Buehler não reverteu os direitos autorais do Livro Branco para o Antônio Carlos, já que quase que 70% do Livro Branco é sobre o caso Mirassol, né? É sobre o caso Mirassol, tanto é que o Ney Matiel depois escreveria um livro, né? Escreveria um livro sobre o caso Mirassol, publicado em inglês,
e que esse livro ele assina com o nome dele mesmo, Ney Matiel Pires, certo? Por que eu digo isso? Porque o livro branco ele deveria ter sido assinado com a coautoria do Ney Matiel, né? E foi colocado como Guilherme Pereira, sendo que o Guilherme Pereira foi apenas um testa de ferro. Ele apenas colocou o nome dele no livro, ele não fez absolutamente nada, o Guilherme Pereira. Ele nem ufólogo era, certo? Nem sei o que era o Guilherme Pereira, certo? E parece que o Guilherme Pereira era um dos que colaborava com o Biller lá na Sociedade Brasileira de Estudos dos Discos Voadores, que era um amigo ali do Biller, um cara que colaborava com o Biller. Mas o Guilherme Pereira não era ufólogo, não era pesquisador, né? Foi colocado o nome do Guilherme Pereira. Tanto é que ninguém na ufologia sabe que é o Guilherme Pereira, né? Mas você fala assim, quem escreveu o livro branco? Ah, o Walter Biller e o Guilherme Pereira. Mas quem é o Guilherme Pereira? E o Biller cometeu um erro grave aí. O Biller deveria ter colocado como coautor o Ney Matiel. O Ney Matiel até falou isso, né? Falou assim, olha, foi realmente uma gafe tremenda. Ele não entende porque que o Biller fez isso. O próprio Ney Matiel falou. E o Ney Matiel, ele só o Ney Matiel deveria ter sido reconhecido, né? E não foi. E o nome dele acabou constando do livro, da versão em inglês desse livro, que acabou se chamando O Caso Mirassol, né? É, e infelizmente só foi publicado em inglês, publicado apenas em inglês, nunca foi publicado em português. E esse livro corretamente traz como autor o Ney Matiel Pires, porque na verdade o autor do livro branco dos discos voadores foi quase todo ele, a autoria foi do Ney Matiel Pires, certo? Foi do Ney Matiel Pires e o Biller não colocou isso, foi um erro grave, certo? E acho que talvez o erro pior ainda tenha sido o Ney Matiel não reverter os direitos autorais, né? Talvez não sei quanto é que rendeu aí, não deve ter sido muito também, publicado pela editora Voz, né? Editora Voz de Petrópolis, do Rio de Janeiro. Até estranho isso também, eu estranho isso também até hoje, como é que a editora Voz foi publicar o livro do Biller, a editora Voz é uma editora católica, né? Publica apenas, grande parte do catálogo, vocês vão ver da editora Voz, é livros católicos. Mas que publica muitos livros acadêmicos também, livros de psicologia, publicou toda a coleção do Jung, né? Toda a obra do Jung foi publicada pela editora Voz, e que editam muitos livros, preferencialmente na área religiosa, né? História das religiões, religiões comparadas, e na área de história também, na área de história, alguns livros de história e tal. Mas a editora Voz, que eu saiba, foi o único livro sobre discos voadores que ela publicou até hoje. Me estranha bastante, né? Como é que eles publicaram o livro do Biller. Não sei como é o que os levou a publicar o livro do Biller. E o Biller, quando assinou o contrato com a Voz, ele colocou a cláusula ali que ele queria que todo o direito autoral do livro fosse revertido para uma instituição de caridade. Eu acho que a Casa da Mãe Solteira, se eu não me engano, lá do Rio de Janeiro. Para que o Biller ia doar esse dinheiro para a Casa da Mãe Solteira? Por que ele não doou para o Antônio Carlos? Né? Queria melhorar, não muito talvez, mas queria dar uma boa ajuda a ele. Realmente não dá para entender. E o Álvaro Fernandes, eu tenho várias discordâncias com o Álvaro Fernandes. Ele era espírita, né? É, várias discordâncias, mas o livro dele me inspirou muito, né? O livro Contatos Sexuais com Extraterrestres com ufonautas, o Contatos Sexuais com Ufonautas, que ele escreveu com uma outra pesquisadora, né? E o livro dele, apesar de ser um livro, o problema do livro do Álvaro Fernandes é que é um livro cheio de erros de português, muito mal escrito, né? Parece que não teve uma revisão, nada. Um livro artesanal, mas um livro cru, ali no cru, um livro fantástico, uma série de casos de contatos sexuais que ele mesmo pesquisou, e eu até reproduzi uns 2 ou 3 casos desses no meu livro 50 Tons de Grace, né? Citei demais o livro do Álvaro Fernandes no meu, que me inspirou direto, um dos livros que mais me inspiraram para escrever o 50 Tons de Grace, né? E o Álvaro Fernandes está cobertíssimo de razão no manifesto que ele fez, no manifesto dele, que ele deplora, né? Deplora terem deixado o Antônio Carlos numa situação bastante difícil. Quer dizer, você veja que o Antônio Carlos ele foi explorado por tudo, né? Por tudo e por todos, por pesquisadores, por ufólogos, jornalistas, né? Foi até pela televisão japonesa e nunca deram nada para ele. Quer dizer, um pouco, acho que as pessoas deveriam ter tido mais sensibilidade e não visto o Antônio Carlos apenas e tão somente como um sujeito aí
que estava fornecendo informações para a ufologia. Quer dizer, eu acho que isso aí infelizmente, algo que, que afeta a ufologia como um todo. Quer dizer, isso até hoje é assim, né? Você vê que as pessoas que são testemunhas aí dão testemunho, elas não têm nenhum benefício, elas geralmente são apenas exploradas e às vezes até o nome delas acaba caindo aí no deboche, acabam perdendo a reputação delas e não ganham nada em troca, não ganham nada. Então eu até compreendo que muitas pessoas aí que passam por essas experiências não queiram depois se relatar. É muito compreensível, porque elas vão acabar sendo ridicularizadas, debochadas, ganhando uma pecha negativa, sendo estereotipadas, sendo estigmatizadas e não ganham nada em troca e elas ficam sendo perturbadas a vida inteira, né? Sempre vai ter ufólogo atrás, gente querendo que ela dê entrevista, que isso, que aquilo, e não sei o que. E se ela ainda ganhasse algo, até acho que não haveria problema, mas ser perturbado o tempo inteiro, né? Ser assediado e perturbado e não ganhar nada é algo realmente lamentável, é algo que aconteceu com Antônio Carlos Ferreira e que a gente tem que lamentar. Bom, vou encerrar aqui falando claro que tem muitos mais detalhes desse caso, mas muito mais detalhes, e vocês podem ler isso na matéria minha que está no Patreon. Vocês podem ler nos livros aí do Bueller, certo? Nos boletins do Bueller. Vocês podem também ler aí o relatório do Ney Matiel, que está disponível, vocês encontram facilmente. Vocês podem também ler isso aí nos meus livros, que eu vou falar daqui a pouco, certo? E eu tenho aqui que falar, não posso deixar de falar que o Eustáquio Rangel, em iniciativa louvável, vem restaurando e digitalizando os arquivos sobre o caso Mirassol e outros da região deixados por Ney Matiel com seu filho Lurney Faria Pires, certo? E esse material está sendo aí colocado aos poucos em disposição no site Exodata. Ok, gente? Vocês podem acessar grande parte desse material aí no site Exodata. Tem muita matéria jornalística lá, muitas fotos, etc, etc. Bom, aí vocês podem conferir a reconstituição e análise completa desse caso no meu livro 50 Tons de Grace, certo? Que pode ser adquirido em minha loja no Patreon. E como também vocês podem conferir mais detalhes aí, principalmente um capítulo especial sobre o envolvimento da CIA no caso Vilas Boas, no meu livro Encontros Cercanos de Todo Tipo, El Caso Vilas Boas e Outras Abducciones Íntimas, que é a tradução de 50 Tons de Grace para o espanhol, publicada pela editora Coliseu Sentosa, que está à venda na Amazon. Tá certo? E esses dois livros, tanto 50 Tons quanto Encontros Cercanos, é sobre o caso Vilas Boas principalmente, mas eu falo de todos os outros casos, eu faço a reconstituição e análise de todos os outros casos de abduções com relações sexuais, incluindo Antônio Carlos Ferreira, e até no final do livro 50 Tons tem no apêndice a entrevista completa que eu fiz com o Ney Matiel transcrita, e como eu falei, muitos outros casos envolvendo tanto homens quanto mulheres, de casos de abduções com relações sexuais, certo? Mas eu não posso encerrar isso aqui sem, fazer algumas considerações sobre esses elementos, né, presentes no caso do Antônio Carlos Ferreira, que é um elemento também presente em muitos outros casos. São esses elementos que remetem a uma possível, talvez, né? Não estou aqui dando uma certeza, eu não tenho certeza disso, nem Jacques Vallée tem certeza disso. O próprio Jacques Vallée, nos livros dele, aponta as causas, mas não os causadores, né? Os que estariam por trás. Eu também não tenho certeza absoluta disso, mas a gente é obrigado a especular, a considerar que talvez a origem desses casos seja uma origem demoníaca, satânica, né? Porque você vê os elementos todos presentes nesses casos, que são elementos que estão presentes no satanismo em casos de encontros com demônios do passado, né? E não me refiro aqui apenas ao cheiro de ozônio, de enxofre, aos seres com afeições demoníacas, né? Orelhas pontudas, seres que têm uma tipologia que se assemelha muito à tipologia dos demônios que foram relatados em todas as épocas. O comportamento desses seres, principalmente, né, que é um comportamento tosco,
violento, né? Você viu o que fizeram com o Antônio Carlos aí. Eu acho que o caso do Antônio Carlos foi assim tratado até com muita benevolência com relação a esses seres, talvez por influência do Billor, que era da linha aí que considerava os seres como seres bondosos, né? Eram aqueles seres angelicais, seres salvadores, messiânicos, seres de índole pacífica, né? Que acreditava que era o que o Billor acreditava. Não sei se isso influenciou, mas eu acho que é, não foi assim reforçado, né, esse aspecto muito violento desses seres, muito violento e tosco, muito tosco, né, que também bate inteiramente com o comportamento tosco e violento de muitos outros casos. E o porquê que esses seres que seriam tão avançados, né, seriam seres aí muito adiantados, se agiriam dessa forma tão tosca, né, tão, tão bizarra, tão violenta, é incongruente, é um comportamento incongruente. E assim, o instrumental que eles usaram também totalmente incongruente com seres altamente desenvolvidos, né? É, seria o equivalente a, numa era de raios laser, se usar sutura, por exemplo, né? Por que que os seres, por que que, de um lado, parecem muito avançados, né? Quer dizer, a nave deles, algo assim, parece algo assim, muito sofisticado realmente, né? Muito além da nossa tecnologia até, mas o instrumental deles é tosco, certo? Quase que, sabe, é algo assim, são instrumentos que lembram até instrumentos de tortura medievais. O negócio deles atirarem raios para queimar a camisa do Antônio Carlos, queimar folhinha, né? Qual o sentido disso? Algo totalmente assim, também sem sentido, algo disparatado. Por que que o Antônio Carlos tinha que ser aí submetido, né, a injeções com agulhas, né? Então, será que eles não possuíam uma tecnologia aí hipodérmica, né? De utilizar, e já hoje já existe essa tecnologia, talvez daqui a alguns anos isso vai ser já algo que vai estar aí disponível e sendo utilizado de maneira massiva, que são essas seringas de alta pressão, né? Que o líquido é inserido não por agulhas, mas pela alta pressão mesmo na pele, né? O líquido penetraria diretamente na pele. Então, se nós já temos essa tecnologia, por que que esses seres não tinham algo mais sofisticado, mais avançado, né? E essas beberagens todas que remetem ao folclore também, a casos folclóricos, a casos de encontros com deidades e entidades sobrenaturais no passado, todos esses aspectos nos fazem pensar. E nos fazem pensar que os mesmos seres são os mesmos seres que atuavam no passado, que eram chamados de deuses, que eram chamados de demônios, de criaturas mitológicas, de entidades folclóricas as mais diversas. São os mesmos seres, nós estamos lidando com os mesmos seres, certo? Só que com roupagens diferentes. Hoje eles usam uma roupagem aí mais tecnológica, né, para se adaptar à nossa época, mas talvez sejam seres enganadores, aleivosos mesmo, que estão apenas enganando as pessoas, enganando até os ufólogos, enganando as forças armadas, os governos, a todos, se passando por seres aí que, na verdade, seriam apenas capas, né? Seriam apenas aí que eles colocam aí uma capa que se adapte a uma época, porque em cada época que eles aparecem, eles procuram se adaptar à situação cultural daquela época. Seria o mesmo de hoje, né? Então, a própria maneira como eles aparecem não seria exatamente não seria exatamente eles mesmos, mas eles estariam apenas usando máscaras, aquilo que a gente poderia chamar de máscaras dos deuses, que o próprio Joseph Campbell, o grande mitólogo Joseph Campbell, tem um livro chamado As Máscaras de Deus, né? Então, esses seres usam várias máscaras. Até a capa do livro O Passaporte para a Amazônia, uma das edições do livro do Vallée, é um ET que está usando várias máscaras, né? Ele coloca várias máscaras de mulher também, de demônios, de ser alfa, seres tipo alfa, são seres que usam máscaras, né? Então, se a gente vê também esse negócio de usar dessas máscaras no filme Fogo no Céu, você vê ali, não foi bem o que o Travis Walton relatou, mas no filme Fogo no Céu, você vê aqui os seres que aparecem ali, eles na verdade, eles aparecem
como seres greys, porque eles usam uma máscara tipo Grey, que na verdade eles não são exatamente tipo Grey, são seres horrendos, né, mais parademoníacos. E no filme Os Estranhos, no filme Communion, né, com Christopher Walken, baseado no livro do Whitley Strieber, o livro do Whitley Strieber já é bem mais fiel, e o Strieber relata que os seres ali usavam máscaras. Quer dizer, esses seres, na verdade, eles são seres mascarados, né, literalmente mascarados, que aparecem sob diversas formas, da forma como eles quiserem. E no caso do Vilas Boas, do caso do Antônio Carlos, apareceu sob essas formas, né, seres que, que lembravam muito assim as formas que o Antônio era familiar para o Antônio Carlos, né? Eram tipos mais familiares do Antônio Carlos. Mas é aquilo, convenhamos, né, gente? Por que que os seres não arrumaram aí uma mulher mais bonitinha? Né? É estranho também isso, né? Se eles têm tantos poderes e capacidades, eles poderiam arrumar uma mulher mais bonitinha. Bom, mas é isso, gente. Eu vou ter que encerrar por aqui. E mais detalhes vocês encontram então aí no meu Patreon, ok? Torne-se meu patrono lá. E mesmo que você não se tornar meu patrono, você pode entrar lá, se inscrever no meu Patreon e acompanhar meus posts gratuitamente. Ok? Meus livros estão aí disponíveis, está tudo na descrição. Me sigam, compartilhem e recomendem o vídeo.